Como conquistar e manter clientes, com Elias Lourenço. Comunicação estratégica em vendas. Como vender mais e melhor? O que fazer quando o cliente diz: "Estou só olhando"? Como desenvolver as competências de um grande vendedor? Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa Treinamento de Vendas. O tema desse nosso treinamento, desse nosso programa será como conquistar e manter os melhores clientes. Sabe, nós vamos mostrar para vocês o resultado de mais de 20 anos de pesquisa sobre vendas, de pesquisa sobre clientes, o que os clientes querem, como eles querem ser tratados, por que tem vendedor que vende, tem vendedor que não vende. Sabe que a área de vendas é uma área muito dinâmica, principalmente porque você pode construir o seu salário, teoricamente você pode ganhar o quanto quiser ganhar, mas por que nem todos ganham? Por que nem todos fazem, nem todos conquistam aquilo que querem? Será que existem segredos realmente em vendas? E aqueles que já vendem há muito tempo, 30, 40 anos como vendedores, será que eles já sabem tudo realmente sobre vendas? E aqueles que estão começando agora? Olha, meus amigos, neste programa você vai conhecer os 3 segredos da comunicação estratégica em vendas. Você vai saber como transformar necessidade em desejo, desejo em necessidade. Você vai conhecer os passos da venda. Você vai saber como conquistar e manter os seus melhores clientes. Eu, Elias Lourenço, vou estar junto com você neste programa. Eu serei o seu treinador. Eu daqui e você daí, vamos juntos crescer e aprimorar os nossos conhecimentos, o nosso talento, as nossas habilidades em vendas. Vamos lá então? Elias Lourenço, diretor do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial em São Paulo. Formador e líder de equipes campeãs em vendas. Desenvolveu programas de treinamento para algumas das melhores empresas do Brasil. Autor do projeto Superação, programa de desenvolvimento revolucionário para quem tem urgência de melhores resultados. Autor do livro Superação, 7 atitudes para o crescimento pessoal e profissional. Autor da série em DVD O Profissional da Qualidade. E criador da coleção em CD Aprendendo com Belas Histórias. Formado em Gestão Empresarial pela AIP Porto, Portugal. Cursou Marketing pela ESPM São Paulo e Planejamento e Organização pela Franklin Quest Company, de Salt Lake City, Estados Unidos. É considerado um dos melhores referenciais da atualidade em comunicação empresarial. Núcleo de Desenvolvimento Empresarial. Como conquistar e manter clientes. Como conquistar e manter os melhores clientes. Esse é um treinamento de vendas. Muito obrigado pelo tempo que você vai dedicar nesse aprimoramento, nesse treinamento, para que você se torne um vendedor ainda melhor e a sua empresa também se torne uma empresa ainda mais vendedora. Nós vamos falar sobre essa questão tão fundamental que são os clientes e como vender para eles. O que é importante hoje, o que faz uma empresa ser melhor em vendas? Sabe, nós não vivemos das vendas, nós vivemos do lucro das vendas. Daí que nós então precisamos aprimorar, nós precisamos nos preparar ainda melhor para saber como vender com lucro. É isso que faz um profissional de vendas. Olha, como é importante um profissional de vendas e quanta diferença faz um profissional de vendas hoje dentro de uma empresa. Sabem, eu tenho conversado com vendedores que dizem assim para mim: Elias, eu sou um profissional de vendas. Há mais de 40 anos que eu sou vendedor. E ao mesmo tempo eu converso com outros que falam assim para mim: Elias, eu não sou vendedor. Eu estou dando um tempo aqui, eu estou trabalhando como vendedor, mas não é isso que eu quero não.
eu estou aqui apenas dando um tempo até que surja alguma coisa melhor para fazer. Olha, meus amigos, o que eu vou dizer para você, o que eu quero te mostrar a partir de agora, interessa tanto àquele que já é vendedor há muito tempo e que muitas vezes acha até que já sabe tudo sobre vendas, e interessa também aquilo que eu vou dizer àqueles que estão começando agora nessa profissão de vendas, estão começando agora a vender e que nem se acham tão bons assim em vendas ou tão preparados para serem os melhores vendedores. Olha, deixa eu dizer para você qual é a grande diferença entre um amador e um profissional em vendas. Um dia desses, um amigo meu, ele foi a um médico e era um especialista muito famoso esse médico. Enquanto ele aguardava ali na sala de espera, o médico que iria atendê-lo daqui a pouco, a porta do médico estava assim entreaberta. E ele então, sentadinho ali na recepção, ouviu, escutou, quando o médico conversando com outro médico lá dentro da sala. Esse médico então falou assim: olha rapaz, eu não sei o que está havendo comigo, eu ando muito preocupado. E então o outro médico perguntou: mas por que você está preocupado? E ele falou: olha, esse último mês, a cada 10 pacientes que eu levei para a mesa de cirurgia, 9 não saíram de lá com vida. Imagine você como é que você se sentiria esperando para ser atendido por um médico que acaba de dizer uma coisa como essa. Você ficaria ali esperando, aguardando para ser atendido por esse médico? Provavelmente não. Você ia ficar muito preocupado. A verdade é que isso não acontece com o médico. A cada 10 pacientes que o médico trata, os 10 saem de lá melhores, com o seu problema de saúde resolvido. Agora, por que é assim com o médico e não é assim com o vendedor? Porque pense você como vendedor. A cada 10 clientes que você atende, quantos você consegue vender? A cada 10 propostas que você leva para um cliente, quantas dessas propostas você consegue fechar? A cada 10 você fecha 9 delas, ou é o contrário? Você fecha apenas uma e perde as outras 9. É muito comum isso em vendas, perder negócios, perder vendas. Às vezes vendas que são muito importantes, que você está contando com ela, e daqui a pouco você perdeu aquele negócio, não sabe nem muito bem por que perdeu aquele negócio, por que não deu certo, por que não fechou aquela venda, por que o cliente não comprou. Olha, a grande diferença, amigos, entre o profissional e o amador é que o profissional se prepara mais do que o amador. Um médico, ele estuda a vida toda dele, está sempre participando de um congresso, de um simpósio, ele está sempre lendo compêndios médicos, ele não para de estudar nunca na vida dele. Então, em vendas não pode ser diferente em todas e qualquer área na vida. Tem que haver o preparo, tem que haver o treinamento, tem que haver o contínuo aprimoramento naquilo que nós fazemos. E é isso que nós vamos tratar aqui em vendas. Sabe por quê? Porque você é vendedor e a empresa que você trabalha depende de você como vendedor. Houve um tempo em que o vendedor era empurrado. Todo mundo queria empurrar o vendedor. Houve um tempo que a dinâmica empresarial funcionava às avessas. Por que eu digo que era às avessas? Por que era invertido? Porque era a produção que empurrava o vendedor. E daí era muito comum no passado aquela conversa em se dizer assim para o vendedor: olha pessoal, vocês têm que vender, tem que desovar os estoques estão cheios, estão abarrotados, tem que desovar os estoques. E pressionava o vendedor que tinha que chegar para o cliente. Imagina, o vendedor dizendo isso para o cliente: seu cliente, me ajuda aqui porque eu tenho que desovar, entendeu? Você tem que me ajudar a desovar. Olha que coisa esquisita, é muito ruim esse troço, conversa ruim. Então, mas era assim que se pressionava o vendedor: olha, você tem que vender. Mas por que era assim? Porque a orientação, a dinâmica empresarial era produzir, para depois então vender. Quem determinava o que iria produzir e quanto iria se produzir era o pessoal da engenharia, era o pessoal da produção, que depois então chegavam com estoque enorme e entregavam isso na mão dos vendedores e diziam: agora vocês têm que tratar de vender. Então, hoje essa dinâmica é um pouco diferente. Por quê? Porque vendas, é o setor de vendas, é o departamento de vendas e são os vendedores que empurram a produção.
Então, a dinâmica que era produzir, 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 para depois vender, 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 hoje é vender, 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 para depois produzir, produzir, produzir. É vendas que está no comando. É o setor de vendas que está no comando e na linha de frente. Gente, tudo depende do teu trabalho como vendedor, tudo na empresa. Nem todo mundo percebeu isso ainda, mas sabem, é o vendedor que paga o salário do pessoal da administração, é o vendedor que traz o dinheiro através dos negócios que ele realiza para pagar o pessoal da produção, é o vendedor que traz o dinheiro para pagar o pessoal da administração, engenharia. Então, quem está no comando agora somos nós, vendedores. É você que está no comando, porque tudo na empresa vai depender do teu trabalho. Tem que vender, 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 para depois então produzir, produzir, produzir. A empresa não anda se não houver um bom trabalho de vendas. É por isso que a nossa responsabilidade aumentou muito. A tua responsabilidade como vendedor, é claro, é vender. Não pode ficar de quem, tem que vender. Vendedor tem que vender. Se você vai a um bom restaurante, você espera comer uma boa comida, que seja saborosa, que seja gostosa e que seja saudável. E você vai confiante de que naquele restaurante tem lá um bom cozinheiro, porque um bom cozinheiro faz uma boa comida. Você espera que um bom cozinheiro faça o quê? Cozinhe e faça uma boa comida. E o que você espera de um vendedor? Espera que o vendedor venda. A nossa responsabilidade é muito grande. Todo mundo está dependendo de nós. A empresa para se a gente parar. Nada de bom vai acontecer se a gente não sair em campo e não vender. Nós precisamos vender. E daí então que nós precisamos agora entender um pouco melhor como vender mais e como vender melhor. Vender melhor significa vender com lucro, porque como eu acabei de dizer, nós não vivemos das vendas, nós vivemos do lucro das vendas. Então, vamos entender bem isso? Vamos lá então, querem ver? Alguns anos atrás, eu vivi uma experiência marcante e que tem me acompanhado ao longo de todos esses anos. Há mais de 30 anos atrás, eu era um estudante e para pagar a minha escola, para pagar os meus estudos, eu fazia um trabalho de vendas nas férias. Era venda de livros. Então, eu fazia parte de uma equipe de vendedores que vendiam livros a domicílio, porta a porta. E nós viajávamos aí o Brasil todo nas férias, apenas no período das férias, para vender aqueles livros e com a venda daqueles livros eu poder então pagar a minha escola. Olha o que foi que aconteceu, amigos. Naquelas férias, a cidade que a nossa equipe foi para vender foi a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. E naquele final de semana, porque nós vendíamos muito bem nos finais de semana, então naquele final de semana, no domingo, me escalaram para trabalhar num dos bairros mais nobres de Porto Alegre. Haviam casas muito grandes, muito chiques, muito bonitas, verdadeiras mansões. E lá fui eu, domingo pela manhã, toquei a campainha de uma dessas casas muito bonitas e toquei de novo. E quando eu toquei pela terceira vez, aí abriu a porta lá e eu pude ver um senhor que estava com o cabelo desgrenhado, com uma cara de quem tinha acabado de levantar e não estava muito feliz com isso não. Ele então, de onde ele estava lá, ele olhou para mim e perguntou o que é que eu queria. Eu, do lado de cá do portão, falei para ele, olha, eu sou um estudante e eu tenho aqui alguns livros que eu gostaria de lhe mostrar. Ele parece que não entendeu muito bem o que eu estava falando, não ouviu muito bem, ele ainda estava meio dormindo, mais do que acordado. E ele disse para mim, tá bom, vem cá, entra aqui e me explica melhor. Destravou o portão, um portão eletrônico, e eu então fui acompanhando ele fechou a porta e disse, vem aqui comigo. E ele então foi para a cozinha. Enquanto ele caminhava, eu atrás falando para ele, olha, eu sou um estudante, eu estou aqui trabalhando com alguns livros, e eu fui observando, era uma casa muito chique, sabe? Aquela casa muito bonita. E aquele senhor de chinelo, usando um hobby de seda, ele foi indo para a cozinha, eu fui acompanhando, e ele entrou na cozinha, ele abriu a geladeira, ele pegou ali uma garrafa com suco, uma garrafa com água, e colocou num copo, e eu continuei falando sem parar, olha, eu sou estudante, eu trabalho vendendo esses livros, e eu estou aqui porque eu preciso da sua ajuda, porque é com a venda desses livros que eu pago a minha escola. E ele olhou para mim e falou assim, menino, vem cá comigo. E aí passamos por uma sala enorme, uma sala muito bonita, sabe? E havia um piano de cauda na sala, um piano muito bonito. E aí fomos para uma sacada. Ele abriu assim aquela porta e fomos para a sacada. E eu pude ver aquela casa enorme, havia um gramado imenso,
uma quadra de tênis muito bonita, uma piscina enorme lá, um jardim muito bonito. E eu continuei falando, pois é, então eu tenho aqui esses livros que falam de saúde, falam de primeiros socorros, e eu preciso muito da sua ajuda, porque eu sou estudante. Através da venda desses livros é que eu pago os meus estudos. Então, eu vim pedir a sua ajuda para o senhor comprar um livro desse, comprar uma revista dessas que eu tenho para vender, para me ajudar a pagar a minha escola, sabe? Ele olhou para mim, tomando ali o suco dele, que ele não me ofereceu, inclusive, né? E ele olhando bem para mim, ele falou o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou comprar nada de você, não. E eu acho muito atrevimento da sua parte você me acordar a essa hora da madrugada, num domingo, 10h30 da manhã, para mim é de madrugada. Agora você me acorda a essa hora da madrugada para vir me pedir ajuda. Por que eu vou te ajudar? Eu nem te conheço. Olha aqui, você está vendo essa casa? Está vendo essa casa aqui, bonita? Pois eu sou um advogado. Eu sou um dos advogados mais importantes e famosos aqui dessa cidade. Agora, nunca ninguém me ajudou na vida. Eu vim de uma família muito pobre também. E eu nunca pedi ajuda para ninguém. Sempre trabalhei, dei duro na vida. E olha aqui tudo que eu tenho hoje. Está vendo essa casa? Essa casa é minha. Agora, não me falta nada. E você entra na minha casa num domingo de manhã, às 10h30 da manhã, para vir aqui me pedir ajuda. Pois olha, muda o seu argumento, tá bom? Eu poderia até comprar se o argumento fosse outro. Mas com esse argumento, eu não quero. Não vou comprar nada de você, não. Não te conheço, não sou seu parente. Por que eu tenho que te ajudar? Não quero saber disso, não. Não vou comprar livro nenhum, tá bom? E é isso mesmo. Vamos lá. Ele me acompanhou até a porta. Eu fiquei mudo, gente. Eu não sabia o que dizer. As pernas tremiam. Sabe, eu saí daquela casa aquela manhã completamente desnorteado. Eu não estava me sentindo bem. Eu não sabia o que eu ia fazer. A vontade que eu tinha era de me enfiar dentro de um buraco. Sabe, eu estava me sentindo muito humilhado com aquela situação toda. Eu não sabia o que dizer para ele, eu não soube o que dizer para ele. Olha, eu não consegui trabalhar mais naquele domingo. Fiquei muito chateado. Fiquei me sentindo muito humilhado demais. Bem, mais de 30 anos se passaram. E eu, então, ao longo do tempo, pude descobrir algumas coisas sobre o que foi que aconteceu de verdade naquela manhã. Eu descobri, por exemplo, que existem 3 segredos na comunicação em vendas. A comunicação em vendas é uma comunicação diferente. Ela tem que ser uma comunicação estratégica. E tem 3 segredos que ao longo desses últimos 30 anos eu pude entender e aprender. Eu consegui entender o que foi que aconteceu naquela manhã na casa daquele advogado. Por que eu me senti tão mal? Por que me faltaram palavras? Por que eu não soube dizer a ele o que eu deveria de verdade dizer? Sabe, me faltou chão, me faltou argumentos. Agora, o que foi que de verdade aconteceu? 30 anos depois, eu pude descobrir os 3 segredos na comunicação estratégica em vendas. E é isto que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Sabem, eu acredito que, assim como isso tem me ajudado profissionalmente em tudo aquilo que eu faço na vida, vai também te ajudar a vender mais e vender ainda melhor. Os 3 segredos da comunicação estratégica em vendas. Os 3 segredos da comunicação estratégica em vendas. Os 3 segredos da comunicação estratégica em vendas são ver, ouvir e sentir. Ver, ouvir e sentir significam o seguinte, amigos, ver. Você tem que ser visto. O vendedor que mais vende é aquele que é mais visto pelo cliente. Tem vendedores que a gente admira o resultado que ele tem e aquilo que ele ganha. Agora, se a gente for observar o dia a dia dele, ele é quem mais visita clientes. Ele está sempre na frente de um cliente. Agora, tem vendedor que parece que se esconde do cliente. O cliente chegou, ele não quer atender. Ele não quer ir até o cliente. Ou porque ele tem medo, ou porque ele não se sente bem. Sabe, naquela manhã com aquele advogado, eu percebi claramente ao longo do tempo que eu não tinha uma boa imagem de mim mesmo. Eu não me via como uma pessoa boa, como uma pessoa melhor.
eu me deixei intimidar naquele momento, eu me vi como uma pessoa fragilizada diante de toda a opulência daquele advogado. Sabe, ele era uma pessoa muito rica, a casa dele, tudo que ele tinha me intimidava. Então, quando você se sente muito para baixo, muito menor, quando você se vê como uma pessoa, sabe, o subtroço do vice-treco, sabe, quando você se vê como aquela pessoa prejudicadinha na vida, aquela pessoa que é menor, que não tem o mesmo que o outro poderia ter, você se sente intimidado pelo carro que ele tem, você se sente intimidado pela sala que ele tem, você se sente intimidado pelas roupas que ele usa, e você então começa a se sentir inferior. Isso não é bom. Em vendas você tem que se sentir bem com você mesmo, você tem que se ver como uma pessoa melhor. Então, como que você se vê? Quando você se olha no espelho, o que é que você diz para você mesmo? Vai lá, campeão! Hoje será um grande dia, hoje você vai fazer grandes vendas, vai fechar grandes negócios. Ou você se olha com aquela cara de problema, tem vendedor que tem cara de problema. Ele chega diante do cliente, o cliente já vai logo perguntando qual o problema, hein? Que ele tem cara de problema, sabe o boca caída? Né? Aquele sujeitinho devagarzinho, quase parando. Ele começa o dia dele já muito mal. Ao invés de colocar uma música alegre, vibrante, que coloca ele para cima, ele coloca logo uma música, né? Meu mundo caiu, né? E lá fora está chovendo, e ele aqui ouvindo uma música sertaneja. Eu gosto muito da música sertaneja, ela é muito poética, é uma música de raiz. Mas, na grande maioria das vezes, está falando de alguém que foi abandonado, de alguém que perdeu o grande amor da vida, de alguém que foi traído, foi deixado de lado. E quem é que vai se sentir bem ouvindo isso logo de manhã, gente? Não pode. Então você tem que se sentir bem e tem que se ver como uma pessoa melhor, cuida melhor de você mesmo, cuida melhor da sua aparência, você tem que ser visto. Agora, o mais importante é como você é visto. Você tem que ser lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Agora, o mais importante é como você é visto e como você é lembrado. Olha, que tipo de impacto você causa com a sua presença. Quando você chega, você tem aquela postura vencedora, aquela postura de gente vencedora na vida. Como é que é a postura de uma pessoa vencedora na vida? Pode observar, ele anda firme, ereto, ombros, não é nariz empinado, não é nada disso. Isso aí também é um outro erro. Mas é aquela pessoa que cumprimenta com firmeza, que olha com convicção, que não se deixa intimidar, se sente vencedor na vida, a postura dele é de uma pessoa bem-sucedida. Agora, para que você tenha essa postura, você tem que se ver como uma pessoa vencedora e uma pessoa melhor. Então, cuide melhor de você. Quem não é visto, não é lembrado. A sua empresa, ela tem que ser vista no mercado. Os seus produtos, eles têm que ser vistos pelo mercado. Porque quem não é visto, não é lembrado. Agora, muito cuidado, como que a sua empresa é vista e como que a sua empresa é lembrada no mercado. Ver é o primeiro segredo da comunicação estratégica em vendas. Agora, essa questão do ver tem a ver com duas coisas que são fundamentais em vendas. Olha, a gente pode falar aqui, e nós poderíamos aqui estar conversando sobre centenas de técnicas mirabolantes de vendas, mas acredita, tem duas apenas que são a base das vendas. Você, para vender mais e vender melhor, você como vendedor ou você como empresa, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, o cliente tem que confiar em você, confiar na gente. Segundo, o cliente tem que gostar de você, gostar dos seus produtos e gostar da sua empresa. Nós precisamos ser confiáveis. É isso que nós precisamos. Sabem, o cliente tem que confiar na nossa empresa, o cliente tem que confiar no nosso produto, o cliente tem que confiar em você, que é o vendedor. Querem ver um exemplo? Há algum tempo atrás, eu estava ali em Foz do Iguaçu, e era um final de semana, e eu iria falar logo na segunda-feira pela manhã para uma multinacional que tem ali. No domingo pela manhã, eu com um casal de amigos que moram ali em Foz do Iguaçu, eles me buscaram lá no hotel onde eu estava e disseram assim, olha, vamos ali no Paraguai.
E nós fomos porque é domingo pela manhã, é muito tranquilo ali, e eu queria comprar uma máquina fotográfica, uma máquina digital. E eles disseram, vamos até lá, que nós conhecemos tudo e vamos te apresentar ali no Paraguai. E lá você vai conseguir fazer um bom negócio, comprar uma máquina por um excelente preço. E eu fui com eles. Chegamos ali, eram umas 8 horas da manhã, as lojas estavam começando a abrir. E na primeira loja que eu entrei, eu fui logo direto no vendedor e perguntei para ele, você tem a máquina tal? Ele disse, eu tenho. Mas você tem o modelo tal? Eu disse, tenho sim. Só um momento. E ele foi rapidamente lá, muito rápido, muito ágil, muito dinâmico, e pegou a máquina, me mostrou a máquina, e já ligou num aparelho de televisão e começou a me mostrar a máquina. Eu havia feito toda uma pesquisa, e já sabia mais ou menos quanto deveria custar aquela máquina naquele modelo, naquela marca. E eu perguntei para ele, escuta, quanto custa essa máquina? Qual é o seu preço? E ele disse para mim, olha, eu tenho o melhor preço aqui, ninguém tem preço melhor do que o meu. O preço dessa máquina aqui comigo é de apenas $150. E eu fiquei impressionado na hora, porque eu falei, puxa vida, eu imaginei que não custaria menos do que $350. São $200 a menos. Poxa, na hora eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Conversando comigo mesmo, eu disse, poxa, eu ouvi dizer que aqui no Paraguai era tudo mais barato, mas realmente o preço é muito menor. E eu disse para ele, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada em mais algumas lojas para ver se eu vou comparar o preço, tá bem? Ele olhou para mim e disse, mas não precisa comparar não, porque ninguém tem preço menor do que o meu, ninguém tem um preço melhor do que esse. Eu é que vendo pelo menor preço aqui. E eu, na hora, pensei comigo, não falei para ele, mas eu pensei comigo. É conversa de vendedor. É claro que ele vai dizer que o produto dele é melhor, é claro que ele vai dizer que o preço dele também é o melhor. E eu disse para ele, olha, então tudo bem, fique tranquilo, eu vou dar uma olhada por aí, você é a primeira loja que eu estou entrando, eu vou olhar mais algumas lojas, e se for realmente assim, eu volto aqui e vou comprar de você, tá bem? Gente, eu nunca tinha visto uma coisa igual àquela. Ele me deu uma bronca. Já imaginou? Vendedor dando bronca no cliente? Pois foi o que ele fez. E ele disse para mim, não, mas não precisa olhar. Ninguém tem preço melhor do que o meu. Eu disse, ok, então fique calmo, fique tranquilo, porque se é realmente assim, então é garantido de que eu vou voltar. E saí da loja. Entrei em mais uma, mais duas, mais três. Em todas as lojas que eu entrava, ia logo perguntando, você tem a máquina tal? Tenho. Mas tem desse modelo? Tenho. Quanto é que custa? E eles me diziam, olha, $300. $280. E eu dizia, gente, mas não é possível, eu acabei de encontrar essa mesma máquina por $150. E eles diziam para mim, não é possível, tem alguma coisa errada, olha, é bom prestar atenção. Eu dizia, não, mas é essa mesma máquina, esse mesmo modelo, encontrei agora mesmo aqui por $150. E todos então diziam assim para mim, olha, então volta lá e compra imediatamente, porque não é possível esse preço. Bom, depois da quarta ou quinta loja que eu entrei e que me disse a mesma coisa, eu resolvi voltar. Cheguei na loja de volta e disse para ele, olha, você tinha toda a razão e eu vou levar aquela máquina, tá bem? Você tem o melhor preço aqui. E ele disse, eu não te disse. Né? E olha que coisa interessante, a hora que eu entrei na loja, ele já tinha montado aquela máquina e uma outra máquina também num outro aparelho de televisão. E ele disse assim para mim, mas olha, eu já pude notar que o senhor é um homem que gosta de qualidade, sabe o que é. Então, me permita lhe mostrar esta outra máquina que eu tenho aqui, porque eu também tenho um preço muito bom, um preço muito competitivo nela, e ela é muito superior, ela é muito melhor. E imediatamente, sem que eu dissesse nada, ele começou a me mostrar a máquina e os recursos que ela tinha. Era fantástica a máquina. A máquina, ela tirava uma foto da gente assim, que o sujeito podia ser até meio prejudicadinho, sabe? E ficava até interessante na foto. A foto era incrível, a máquina era incrível. Gravava som, gravava imagens. Era fantástica a máquina. Eu fiquei impressionado. Eu perguntei para ele, puxa, e quanto custa essa máquina? E ele disse, $320. E eu falei para ele, mas $320? Ele disse, $320. E é o menor preço. Ninguém tem um preço menor do que o meu. E eu disse assim para ele, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar com aquela máquina ali de $150. Sabe, porque eu não sou um profissional da fotografia. E, na verdade, dá uma diferença aí de mais de $200. Para mim, quase $200, na verdade. E, para mim, essa daqui atende bem a minha necessidade. Essa daqui serve. Gente, de novo o vendedor me deu bronca. Ficou bravo comigo. E ele disse, de jeito nenhum.
Mas como? Eu não estou lhe mostrando que essa outra máquina é muito melhor do que aquela? Se o problema é o preço, fique tranquilo porque nós vamos negociar. Vamos lá. E começou a reduzir. Eu disse, não, mas como que você vai fazer? Ele disse, olha, $300, aí. Eu disse, não, mas olha, a outra é 150, é o dobro do preço, aquela tá boa. Não, então, problema, eu vou melhorar isso aí. Fazer o seguinte, olha aqui, ó. $300 e eu lhe dou mais esses cabos especiais. Eu disse, mas ainda é o dobro. Mas olha, $300 eu vou fazer mais. Eu vou lhe dar um carregador de baterias com baterias recarregáveis. E eu olhei para aquilo tudo que ele foi colocando ali no balcão e ele disse, olha, e tem mais. E ó, para a gente fechar negócio, é $290. Eu disse, mas olha, sabe de uma coisa? Realmente ela é muito melhor, realmente existem muitos recursos a mais, mas olha, francamente, é quase que o dobro do preço. E ele disse assim para mim, $285 com esses cabos, com o carregador de baterias, com as baterias recarregáveis e ainda vou lhe dar esse sacolão térmico aqui, olha, para carregar tudo isso. E eu fiquei tão impressionado com tudo aquilo que eu estava vendo, o resultado, comprei aquela segunda máquina por $285 e mais tudo aquilo que ele colocou junto ali, acompanhando a máquina. Saí da loja e quando eu dei os primeiros passos para fora da loja, sabe, gente, quando cai a ficha? E naquele momento eu comecei a pensar, poxa, mas espera um pouquinho, o que eu estou fazendo? Aquela máquina primeira, eu já tinha feito uma pesquisa de preços. Mas essa segunda máquina, eu não tinha uma pesquisa de preços, eu não sabia do preço dela. E aí, muito preocupado, entrei na primeira loja e fui logo perguntando, você tem essa máquina? Tenho. Quanto custa? $280. Não é possível. Entrei numa outra loja, você tem essa máquina? Tenho. Quanto custa? 200